De volta com você para falar aqui da reanimação cardiopulmonar em crianças e bebês, que tem uma diferencinha aí, vocês já vão ver. Para fazer essa RCP em crianças, assim como em bebês nem recém-nascidos, a gente precisa levar em consideração a estatura física dessas crianças. Para você fazer essa reanimação em criança, você vai seguir aí aqueles 10 passos mostrados, porém, na hora de comprimir, você vai usar apenas uma mão. Uma mão já resolve. Quando a gente fala aqui de bebês e recém-nascidos, você vai comprimir com apenas 2 dedos. É isso mesmo, olha aqui, ó, a compressão vai ser com apenas 2 dedos. A força deve ser proporcional às limitações físicas da vítima. E aqui fica aquela dúvida, né? Onde é que a gente considera como criança, onde é que a gente considera como bebê ou recém-nascido? Olha, até 2 anos de idade tem se considerado aí bebê, é um bebê. Recém-nascido ou um bebê de até 2 anos de idade, você vai usar aí os 2 dedos da mão para fazer a compressão. Se for uma criança, aí já pega aí a partir de 2 anos até lá para os 12 anos de idade, apenas uma mão. De 12 anos para frente, a gente entra na pré-adolescência, já pode utilizar as 2 mãos, sempre observando aqueles 10 passos que a gente viu na aula anterior e também tomando cuidado com a estatura física da vítima ali. Agora a letra D, dentro do protocolo XABCDE, que entra ali na questão da avaliação neurológica. Avalie o nível de consciência e a reatividade pupilas, né? Daqui a pouco a gente fala melhor delas, do traumatizado. Para isso, utilize o método AVDI. Professor, outro método dentro do método que a gente já está vendo? Dentro do XABCDE, a gente está falando agora do D, que é a avaliação neurológica. Nela, para fazer uma boa avaliação neurológica, existe um outro método, dentro desse que a gente está vendo, chamado de método AVDI. Ele está aqui na tela para você, onde o A é questão de alerta, essa vítima está acordada, os olhos dela estão abertos ou fechados, ela fala. Então aqui é o A desse método AVDI. Não, ela não está acordada, os olhos não estão abertos e ela não fala. Isso aqui já é uma situação bem crítica, né? Nesse segundo caso, ela responde a estímulo verbal, por isso verde, verbal. Você fala com ela e ela responde, não necessariamente falando, mas fazendo o que você está pedindo. Você fala, mexe com a mão, ela vai, mexe, ela está entendendo e está correspondendo. Tem também a avaliação do D, onde entra o doloroso, que é, no caso, por meio de dor, estímulo doloroso, é o beliscão, é a cutucada com a caneta, que nós já falamos, né? E o I, que é o inconsciente, ela está totalmente irresponsiva a estímulos, nem a cutucada com a caneta resolve. Então, feita essa análise, você vai ver ali o grau de inconsciência dessa pessoa. Vai ter uma melhor condição de fazer essa avaliação neurológica para poder dizer em que situação ela se encontra na hora ali, então, de acionar um socorro, um resgate. E tanto falamos das pupilas, né, que agora a gente vai falar delas com detalhes. A pupila, esse ponto escuro que tem no meio do olho. Nesses 2 olhos aqui de cima, a pupila está pequenininha. Aliás, as pupilas estão pequenininhas, elas estão contraídas. Nesses 2 olhos aqui do meio, a gente tem uma pupila contraída e uma dilatada. E nesses 2 últimos olhos aqui, a gente tem as 2 pupilas dilatadas. Quando a gente vai analisar essas pupilas, a gente deve observar o tamanho, que foi a primeira coisa que eu fiz. A simetria, quer dizer, elas estão iguais ou diferentes. Nesse primeiro caso, elas estão pequenas, contraídas, porém simétricas, elas são iguais. Agora, no segundo caso, elas estão assimétricas, tem uma pequena, outra dilatada. E você vai observar também a reação à luz. Por quê? Porque as pupilas, elas tendem a reagir contraindo quando expostas à luz. Então você chega à luz ali, a lanterna do seu celular no olho da vítima, abre lá, chegou a lanterna do celular, ela tem que contrair. Se ela ficar paralisada, cara, tem algo errado. Então ela tem que contrair quando exposta à luz. Feito então esse teste, a gente precisa saber alguns nomes. Ambas contraídas levam o nome de miose. Uma contraída, a outra dilatada, elas estão assimétricas. Simétrica quer dizer que elas estão iguais. Assimétricas, elas estão diferentes.
leva o nome de anisocoria. E quando as duas estão dilatadas, leva o nome de midríase. Professor, isso lascou com a nossa vida. Eu não vou guardar esse negócio de miose, anisocoria, midríase, não. Olha, a parte do contraída, dilatada e assimétricas, vocês entenderam? Contraída, pequenininha, dilatada, grandona. E assimétricas, diferentes. Até o sinal do diferente aqui. O guardar o nome na frente é muito fácil. Você não precisa decorar o nome. Na prova, vem as alternativas. E vindo as alternativas, é só você fazer relações. Ó, pupilas dilatadas. Você vai naquela que tem o D. O único nome aqui que tem o D é o midríase. O D está bem aqui no meio, midríase. Então você já relaciona o D do midríase. Você sabe que midríase é o nome dado quando as pupilas estão dilatadas. Anisocoria começa com A, assim como o assimétricas. E o contraída não tem relação nenhuma, mas foi a que sobrou. Sendo assim, a que sobrar é a contraída, no caso, a miose. Façam essas relações. Não precisa decorar isso aqui, não. Na hora da prova caem as alternativas, então vocês vão fazendo as relações aqui para saber qual é o nome de cada uma delas, tá? Eu, sinceramente, acho desnecessário perguntar isso em prova. Até nem cai assim com tanta frequência. Mas quando cai, se souber responder, é um ponto garantido, né? E qual a finalidade, o objetivo, a importância de saber analisar essas pupilas, hein? Bom, se as pupilas ficam contraídas e paralisadas, elas não se dilatam, mesmo quando eu tiro a lanterna ali do olho da vítima, isso é sinal de que ela teve uma lesão no sistema nervoso central. SNC é Sistema Nervoso Central. Isso aqui provavelmente tomou alguma pancada na cabeça, algum trauma e comprometeu então os comandos do cérebro para o restante do corpo. A utilização de drogas também pode provocar essa paralisação das pupilas contraídas. Só prestando atenção no seguinte, o consumo de bebida alcoólica, se o cara estiver embriagado, a tendência é que as pupilas fiquem dilatadas. Dilatadonas, todas duas. A maconha, por exemplo, é um tipo de droga que também deixa as pupilas dilatadas, que dá aquela sensação de embriaguez, né? Agora, drogas estimulantes, igual cocaína, LSD, outros tipos de drogas, as pupilas vão ficar contraídas e paralisadas. Então, por aí você já suspeita. A pessoa está com trauma na cabeça, sofreu uma lesão no SNC, Sistema Nervoso Central, ou usou droga estimulante. Quando elas estão assimétricas, uma pequena e a outra grande, a primeira suspeita é de AVC, acidente vascular cerebral. O que é o AVC? Normalmente uma pessoa quando sofre um AVC, não precisa nem ser de acidente de trânsito não, tá? Mas sofreu um AVC, ela tende a paralisar um lado do corpo, não é? Pois é, por isso que uma pupila fica dilatada e a outra contraída, porque ela, na verdade ela paralisa, não é que a outra fica contraída, uma fica normal e a outra dilatada, paralisada. Pode ter acontecido com ela ali um AVC. O pessoal chama de derrame, né? Derramou, teve um derrame. E o TCE, que é o trauma crânioencefálico. Trauma crânioencefálico. Pancada na cabeça. E no caso da midríase, pode acontecer anóxia ou hipóxia. Esse óxia aqui é de oxigenação. Oxigenação aonde, professor? No cérebro. No cérebro. O hipo, nós já aprendemos que o hipo é baixa oxigenação no cérebro por conta de falhas circulatórias, sangue, hemorragia, certamente. E o anóxia, meu amigo, já é ausência total de oxigenação no cérebro. O hipo é baixa. Agora, o anóxia, ausência total. Não tem circulação sanguínea no cérebro. Essa pessoa certamente vai estar totalmente inconsciente. Olha aqui, ela apresenta inconsciência, que é o que já vem falando logo aqui no segundo item. Choque. Que choque? Choque elétrico? Não, choque hipovolêmico. Ela entrou naquele estado de depressão do organismo, que nós vimos agora há pouco, por conta de baixo volume sanguíneo, pouca circulação ou nenhuma circulação sanguínea. Por isso que está acontecendo hipóxia ou anóxia, que é falta de oxigenação no cérebro. Ela certamente estará em parada cardíaca e a hemorragia está acontecendo. Bom, conhecendo então as pupilas, vendo quais são os comportamentos delas, os nomes e os possíveis sintomas aí a depender de cada tipo de pupila, prossigamos então. Agora já chegando à letra E do nosso protocolo XABCDE, né? Aqui entra a questão da exposição e controle da hipotermia. Hipo é baixa, termia temperatura, baixa temperatura. Uma forma eficiente de identificar possíveis lesões é despir
a vítima. Perceba aqui que ele está cortando com a tesoura. Ó. Você já deve ter visto isso em filme, na internet, algum vídeo. É muito comum em bombeiro, o pessoal do SAMU chega e começa ali, vai com a tesourinha cortando a calça da pessoa, cortando a roupa. Beleza, tudo bem. O fato de você expor uma área lesionada, você como socorrista leigo, você não é nem socorrista, você como motorista, expor ali uma lesão que você tem encontrado é ótimo, porque o socorrista profissional já vai chegar, já vai ver aquilo ali de cara e já não perde esse tempo, ele já ganha esse tempo, ele já vê a lesão, já identificou e já entra tratando. Agora tem que tomar alguns cuidados, tá? Tome cuidado para não expor partes íntimas da vítima. Mantenha a vítima aquecida, porque se por um lado você tem que expor ali as lesões, por outro lado você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, hipotermia, que é a baixa temperatura corporal, tá? Cerca de 40% das vítimas desenvolvem um quadro de hipotermia durante a fase de atendimento inicial. Por quê? Porque o socorrista, ou quem chegou ali, não tomou o cuidado de manter a temperatura corporal da vítima. Principalmente essa região de abdômen e tórax e dorso. Principalmente essa região de abdômen, tórax e dorso. Abdômen, região da barriga, tórax do peito, dorso, as costas. Essa é a região que precisa ser mantida mais aquecida, tá? E ok, com isso aqui nós chegamos no do protocolo XABCDR. Passamos cada um deles comentando aí mais profundamente em cada ponto. Agora a gente vai falar aí de outros casos relacionados também à prestação de socorro que requerem muito cuidado. Vai começar aqui pela imobilização da vítima. Anteriormente nós já falamos de imobilização da região cervical, pescoço, cuidado que precisa ser adotado. E aqui agora a gente vai falar da imobilização total da vítima. Bora ver? Se necessário transportar uma vítima, utilize uma maca ou qualquer outro material que permita a imobilização total da vítima. Aqui tem uma maca profissional. Cada correia coloridinha dessa aqui, ó, prende uma área do corpo. Aquela lá de cima vai prender a testa da pessoa, essa verde vai prender o tórax, a amarelinha vai prender o abdômen, a vermelhinha a pelvis ou o quadril, essa aqui prende os joelhos e essa aqui prende os pés. A vítima fica toda imobilizada. Esse é o objetivo, que ela não se movimente, que ela fique o mais imobilizada possível. Você tem uma dessa no seu carro? Não, né? Então vai ter que improvisar. E como é que improvisa um negócio desse, professor? Imagino que você já deva ter pensado em algo aí. Uma tábua, não é? Eu acho que eu contei aqui no curso, se não contei, ou se já contei, vou repetir. Teve um acidente de atropelamento que eu ajudei a socorrer, isso há uns 20 anos, 25 anos atrás, onde um carreteiro e eu fomos os primeiros a chegar no local. O carreteiro já desceu da carreta com o pisca-alerta ligado, 4 cones na mão, espalhando para a pista fora. Olha a velocidade do cara, em menos de 1 minuto. Ele já ligou o pisca-alerta, sinalizou a pista e já veio com a tábua e uma lona dobrada em cima para colocar o cara em cima dessa tábua com essa lona dobrada para dar um acolchoamento ali. E ali a gente mobilizar ele e transportar. Estava próximo da nossa cidade. A gente nem esperou. Na época nem tinha corpo de bombeiros na cidade onde a gente estava. Hoje em dia tem Cobom, tem SAMU, tem tudo. Mas naquela época não tinha nada. Então ele adotou a medida mais adequada, na minha opinião, que foi transportar a vítima até o hospital, que estava a 1 quilômetro do hospital. Só que ele fez isso com cuidado. Ele não fez isso de qualquer maneira. Por isso que aqui diz, ó, se necessário transportá-la, faça isso utilizando uma maca para imobilizar totalmente a vítima. E aqui, ó, tenha muito cuidado, pois uma lesão na coluna pode deixar a vítima permanentemente paraplégica ou até tetraplégica, né? Temperatura corporal agora. Febre é quando a pessoa está com mais de 37 graus Celsius de temperatura. Coloca o termômetro ali e a gente não coloca na boca, tá? Essa medição via oral assim, ó, ela não deve ser feita por nós, leigos. A gente vai usar debaixo da axila aqui mesmo, que é o padrãozão que a gente já conhece. Coloca o termômetro ali. Até 37 tá ok. Se deu 37,1, já está com a temperatura acima do normal, já pode ser considerada ali uma temperatura elevada. A hipotermia, vejam bem, ó, hipo é o que mesmo, gente? Baixa, não é? Vocês vão ficar fera nesse negócio. Baixa temperatura, quer dizer, menos de 36. Vejam bem, com 36 está ok. Menos de 36 é que é considerada hipotermia. O que fazer em cada caso desse? No caso de febre, desagasalhe a vítima. Desagasalhar é o contrário de agasalhar.
O que é agasalhar alguém? Coloca uma blusa, um cobertor, manter ela agasalhada. No caso de febre, você tem que desagasalhar a vítima, retirar a roupa da vítima, deixar ela o mais exposta possível. E isso, assim, acaba causando um desconforto na vítima, porque quem está com febre sente frio. Não é que está fazendo frio. Às vezes o ambiente está na temperatura normal, mas ela está com a temperatura corporal muito alta, então o ambiente torna-se frio para ela, parece frio para ela. Então, se você olhar por ela, ela quer ficar agasalhada. Só que olha o problema. Se a temperatura corporal está elevada, o que a gente tem que fazer? Abaixar. Se você agasalha uma vítima dessa, você coloca um cobertor nela, o que você está fazendo? Você está mantendo a temperatura corporal ou até aumentando. Então, está errado. Não pode. Tem que desagasalhar. Eu sei que ela vai reclamar, que vai ficar no frio, mas isso evita pelo menos que a temperatura aumente. Outro erro comum é o chazinho, né? Chazinho de laranja quente da vovó. Pô, aquilo só aumenta a temperatura, cara. Aquilo não ajuda em nada, tá? Banho na temperatura corporal. Quando falar na temperatura corporal, é a temperatura normal. É aquele morninho mais para frio do que para quente. Professor, eu vi o médico uma vez dar banho frio no meu filho, no meu irmão, para baixar a temperatura. Sim, ok. Você dá um banho frio, você vai baixar a temperatura. Só que isso acontece de forma muito brusca e pode acontecer ali um choque na vítima. Um choque. E esse choque pode vir a dar uma consequência qualquer e o médico sabe como proceder. E você sabe? Não, né? Então o banho frio deixa só para o profissional. Você dá um banhozinho morno, mais para frio do que para quente, ótimo, isso é excelente. Faça as compressas frias. Compressa é aquele pano molhado em água fria. Aí você pode colocar na testa, no pescoço, nas axilas, aonde você conseguir colocar ali. Tem umas pegadinhas que o Detran põe que não vejo sentido nisso, mas coloca. Quer ver, por exemplo? Eles colocam uma alternativa lá assim. Seque a axila da vítima para aplicar compressa fria, úmida e fria. O que é a compressa fria? É uma compressa molhada em pano frio, em água fria. É um pano molhado em água fria. Ela está encharcada de água fria. Para que você vai secar a axila da pessoa para molhar depois com pano? Não faz sentido. O secar a axila é um procedimento adequado antes de você colocar o termômetro para medir a temperatura. É procedimento correto que você seque a axila da vítima. Agora, secar a axila para colocar um pano molhado ali debaixo é enxugar gelo, né, gente? Então, cuidado, porque o Detran acaba misturando duas informações verdadeiras que viram uma falsa. No caso de temperatura baixa, aí sim, aí você vai agasalhar a vítima. É para botar blusa, cobertor, cachecol, touca, o que tiver na reta. O que não pode é aquecer a vítima só com calor externo. Você chega perto de uma lareira, da mesma forma que a temperatura corporal alta, você dá um banho frio, acontece aquele choque térmico. No caso dela com a temperatura baixa, você chapa nela aqui um fogo de lareira, aquela coisa quente, também pode acontecer o choque térmico, sacou? Então por isso que não é adequado essa exposição a calor externo. Um calor ambiente controlado, tudo bem. Longe da lareira, ok. Mas pertinho, não. Mantenha lá, ou seja, mantenha a vítima aquecida. Obviamente, você não vai dar bebida alcoólica. Então, uma dose aqui de conhaque, que ó, esquenta, uma pinguinha boa aqui. Não, né, gente? Bebida alcoólica de jeito nenhum. Em nenhuma hipótese ofereça medicamentos ou bebida alcoólica. Bebida alcoólica eu já falei, né? Medicamentos, vamos reforçar aqui agora. É muito comum em casa, alguém com febre, a gente dá para ele um antitérmico, que chama, né? Esses medicamentos domésticos comuns, não vou falar nome para fazer propaganda para ninguém. Pois é, esses antitérmicos comuns, você usa em quem você conhece, já sabe que usa, não tem problema nenhum. Parece um medicamento inofensivo, cara. Mas eu tenho um colega que quase morreu porque ele era alérgico a um tipo de medicamento desse. Esses domésticos aí que você conhece, que parece que não faz mal a ninguém. Deram um medicamento daquele para ele. Cara, ele foi ficando vermelho, daqui a pouco foi dando mancha, empolou todo, foi parar no hospital, não resolveu, foi para UTI, quase morreu. Quase. Por causa do medicamentozinho doméstico, que a gente toma ele ali em gotas, ele rindo. Nenhuma medicação deve ser oferecida à vítima de acidente de trânsito. Nenhuma, guardou isso? Anote isso, ó. Nenhuma medicação, por mais simples, comum e doméstica e usual que seja, não ofereça medicamento para vítima de acidente de trânsito. Lesões comuns em acidentes. Nós temos as fraturas, entorses e luxações. Essas são as mais comuns, tá? Por quê? Porque elas são lesões resultantes de pancada. E o que acontece no acidente é pancada, né?
Bateu, dá-lhe pancada. Nesse primeiro caso aqui, fratura, aconteceu o rompimento do osso. Nesse segundo caso, aconteceu um entorse, ó, vejam bem, ó, torceu aqui, compromete a parte de ligamentos, não necessariamente a parte óssea, mas a parte de cartilagens ali e ligamentos são comprometidos. Jogadores de futebol, atletas de um modo geral, jogadores de vôlei, basquete, sofrem muito com isso. E a luxação é quando o osso não quebra, mas se desloca da posição natural. Nesse terceiro caso aqui, ó, um profissional qualificado consegue identificar qual osso se deslocou, a posição dele voltar para o normal. Agora você, leigo, jamais vai tentar voltar um osso para o lugar. Principalmente, eu já vi isso acontecer. Às vezes a pessoa acha que foi só uma luxação, que o osso só deslocou do lugar, e na verdade aconteceu ali uma fratura fechada, onde o osso só trincou. No que o espertalhão tentou mexer para voltar para o lugar, aí ele deslocou aquela fratura, o osso perfurou a pele e aí virou uma lesão externa, com sangramento, rompimento de artéria. Comprometeu muito a vida da pessoa. Uma besteirinha. Então, cuidado com isso, tá, gente? Para de querer ficar acompanhando pato, que você vai morrer afogado. Tô brincando. Então, fratura é quando o osso quebra. Entorse é quando acontece isso aqui. Lesão no ligamento ou cartilagem. E luxação é quando o osso se desloca da posição. O que fazer? Imobilizar. Tem caixa alta. O que é caixa alta? Letras maiúsculas, garrafais, bem grandes. Faltou só colocar aqui vermelho e piscando, que é para nunca mais você esquecer. Em qualquer uma dessas lesões, o que você vai fazer é imobilizar. Você não vai mexer e não vai permitir que ninguém mexa, nem mesmo a própria vítima. Aplicar gelo ajuda, porque o gelo evita o edema, que é o inchaço. Aplicar paninho quente em água de sal ajuda a inchar e doer. Então essa receitinha da vovó não funciona não, tá? Você já viu o jogador de futebol, torceu lá ou tá com alguma lesão, ele sair lá do lado de fora e botar pano quente nele? Não, né? É só bolsa de gelo. Vocês já viram isso? Vocês já viram. Quem assiste futebol aí sabe disso. Nesses tipos de fraturas, então, nós estamos falando agora de fraturas. Ó, volta cá, ó. Aqui nós tínhamos fratura, entorse e luxação, né? No caso da fratura, nós temos fraturas fechadas e fraturas abertas. Se você perceber, uma fratura fechada ela pode ter múltiplos tipos, oblíqua, cominuta, espiralada, mas isso que está aqui embaixo não vai perguntar na sua prova, tá? Prenda-se ao que está aqui em cima. Fratura fechada é aquela onde há a trinca ali no osso, há a fratura no osso, porém esse osso não rompeu a pele. Já a fratura aberta, o osso rompe a pele. Fica exposta. Uma fratura aberta, ela é exposta. Você vê o osso do lado de fora da pele. O grande problema disso é que, além de lesionar músculos e tecido epitelial, que é a pele, ele pode romper ali também uma artéria. Se rompe principalmente pro lado de dentro aqui. O lado de dentro tem uma artéria que chama femoral, que se romper ela, meu amigo, é caixão, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não tente recolocar um membro lesionado na posição natural. Nós já aprendemos isso. Você não vai tentar recolocar membro na posição natural. O que você vai fazer? Você vai imobilizar. Essa é a ordem. Não aplique nada quente. Gelo pode, professor? Pode. Beleza. Fratura fechada, como é que trata ela? Quais são os procedimentos? Imobilize a região afetada. Imobilize. Imobilizar. E para fazer isso, você vai prender em pelo menos 4 pontos. Prender em pelo menos 4 pontos. Como é que eles imobilizam a fratura quando você chega lá no hospital? Gesso, né? Eles passam ali uma bandagem, que é aquela faixa, né? Com gesso. Aquilo endurece e pronto, fica lá numa posição só, não consegue mexer. Fica aí 30, 40 dias com aquele gesso. Aquele gesso tem remédio, por isso que o osso cola. Não, o gesso não tem nada. Ele só imobiliza, ele não deixa você movimentar, fica paradinho. E paradinho o osso vai e regenera. Então o imobilizar não precisa ser com gesso, não. Tanto que tem gente que não usa o gesso. Ele compra aqueles imobilizadores que ele consegue tirar para tomar um banho, colocar. De certa forma não é tão bom quanto o gesso, porque o imobilizador ele acaba tirando às vezes, mesmo que seja para tomar um banho. E aí acaba movimentando ali com o braço ou o membro lesionado. Mas enfim, você pode usar ali um pedaço de papelão, um pedaço de ripa de madeira, qualquer coisa. Põe aquilo ali no braço da pessoa e prenda em no mínimo 4 pontos. Vejam aqui, ó. 1, 2, 3,
4. Como é que funciona isso? Esse camarada aqui, certamente a lesão dele foi nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem que prender abaixo da fratura e acima da fratura. E tem que prender também na articulação acima da fratura e na articulação abaixo da fratura. A articulação é a do cotovelo, né? Basta que vocês saibam disso. Tem que imobilizar, pode improvisar um material rígido qualquer, e ele vai prender no mínimo 4 pontos. Abaixo da fratura, abaixo e acima da fratura, né? E também na articulação. A articulação aqui é a do ombro, ó, acima da fratura, e na articulação abaixo da fratura. Aplique gelo para amenizar a dor e o inchaço. Improvise uma tipóia para o apoio do membro lesionado. No caso do braço, a tipóia aqui, ó, pegou um pano em triângulo, passou ali no pescoço, apoiou o braço da pessoa, pronto, resolveu, tá aí. Tá feita a tipóia. Olha o gelo aqui, ó, a bolsinha de gelo. E quando a fratura for aberta, professor, o que é que muda? Procedimentos. Faça curativo sobre o ferimento. Então tem que cobrir isso aqui, porque tem sangramento, tem perda de sangue. Se você não conter o sangramento, isso pode virar uma hemorragia, um caso mais grave. Além de deixar aquela lesão exposta, né, a micro-organismo, poeira, ao ar que seja. Aquilo ali já pode infeccionar, pegar algum agravante ali. Então joga um pano limpo ali por cima, faça o curativo. Não mexa nesses ossos quebrados aqui, tá? Deixa do jeitinho que estão. Aqui, ó, controle a hemorragia, controle os sinais vitais, imobilize como nas fraturas fechadas. Mas se eu colocar uma tala em cima do osso aqui, como é que vai fazer? Não põe em cima, né, meu amigo? Põe de um lado e do outro. Se o problema está em cima do braço aqui, ó, você não vai botar tala em cima, você vai colocar dos lados, né? De um lado e do outro. E prende ali sem pressionar nada em cima do osso. Quanto menos sem movimentar com essa região, melhor. Não tente recolocar o osso ou membro lesionado na posição natural. A ordem é imobilizá-lo. Aplicação de bandagem. Bandagem é isso que vocês estão vendo na ilustração, que o pessoal chama de faixa, atadura. Aquele que usa para mumificar os outros, né? Coloca, enrola a múmia, é isso aqui puro, né? A múmia não tem roupa, ela tem a bandagem. Como é que aplica isso, professor? Tem alguns procedimentos. A região onde vai ser aplicada a bandagem deve estar limpa e os músculos relaxados. Se o cara tiver contraidão lá, você vai e enfaixa aquilo ali, aplica a bandagem. Na hora que você acabar de aplicar, ele relaxa o músculo, é que fica tudo frouxo, solta tudo. Então, antes de aplicar, você tem que limpar e falar que relaxa, tem que deixar relaxado, tá? Comece a enfaixar da extremidade para o centro. Ponta da mão é a extremidade, centro é o meio aqui do braço. Então, se você começa a enfaixar do meio e vai sentir da extremidade, o que acontece? Vai prendendo o sangue lá na ponta, vai chegar um momento que a pessoa não vai suportar. Tem que vir da ponta, que é da extremidade, e vir enfaixando para o centro. Enfaixar da esquerda para a direita. O porquê disso? Não sei dizer. Provavelmente é que na hora de tirar vai facilitar, tá? Então preste atenção nesses 3 procedimentos, que isso pergunta em prova. Amputação de membro. Quando um membro é amputado, nesse caso da ilustração, que foi uma mão, né? O cara perdeu aqui uma mão. É muito comum, eu vejo direto em prova, uma questãozinha que fala assim, o camarada foi fechar a porta do carro e prendeu o dedo, amputou uma parte do dedo, ou o dedo todo. Olha o que é o procedimento. O procedimento é o mesmo quando ele amputa uma mão, igual que nós vamos ver aqui, tá? Então tá aqui, proteja o ferimento e controle a hemorragia. Proteger o ferimento é cobrir, para evitar dele ficar exposto. Controlar a hemorragia é conter ou amenizar o sangramento. Nós já falamos disso lá na parte específica de hemorragia. Envolver a parte amputada, aqui no caso a mão, em panos limpos. Panos limpos. Colocou em pano limpo, em seguida você vai colocar dentro de 2 sacos plásticos, olha que interessante, e levar junto com a vítima para o hospital. O que ele fez? Depois de colocar em 2 sacos plásticos, ele colocou essa parte amputada no gelo. O gelo é ótimo para conservar ali a vida daquele membro, né? Se é que a gente pode dizer assim, a vida, as condições vitais daquele membro lesionado. Na hora de reimplantar vai valer. Ele é bom por causa da baixa temperatura. Mas se você colocar a parte amputada direto no gelo, aí dá ruim. Não pode. Por isso que aqui ainda fala, coloque dentro de 2 sacos plásticos, que é para garantir que não vai entrar água gelada ali e ter contato com o membro fraturado. Essa sacola não pode ser furada. Coloque dentro da sacola, prende bem a boca dela e para garantir, coloque dentro de outra sacola, amarra bem e aí coloque no gelo. Contato direto com o gelo não pode, você já aprendeu. E por fim, só chamando aqui a atenção, né? Não coloque a parte amputada em contato direto com o gelo.
Pronto, é isso aí. Queimaduras agora. São lesões produzidas nos tecidos de revestimento do corpo e podem ser causadas por, bora ver, agentes térmicos, produtos químicos, eletricidade, radiação. A queimadura pode ser de primeiro, segundo e terceiro grau. Bora ver isso aqui? Agentes térmicos, fogo, produtos químicos, pensar aqui, a cal, né? A cal, por exemplo, é o produto que queima. Qual outro? Que soda também, soda cáustica. Eletricidade, alta voltagem, vai provocar queimadura. E radiação do sol, por exemplo. Então aqui nós demos um exemplo para cada um. Lembrando que tem queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Ah, professor, de terceiro grau é mais grave? Nem sempre. Uma queimadura de primeiro grau no corpo todo é mais grave do que uma queimadura de terceiro grau só na mão. Então não é o grau da queimadura que define a sua gravidade. A gente já vai ver o que define a gravidade da queimadura agora. A gravidade de uma queimadura é calculada considerando 4 aspectos. Considerando-se 4 aspectos. Grau da queimadura, se ela é de primeiro, segundo ou terceiro grau. Localização da queimadura, aonde é que aconteceu, a região de cabeça, genitálias e vias respiratórias, o negócio é mais complicado. A idade da vítima, a percentagem da área atingida. Percentagem é a quantidade. Esse SCTQ significa superfície corporal total queimada. Então são esses 4 aspectos que, avaliados conjuntamente, vão definir a gravidade da queimadura. No slide anterior eu falei que existe queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, mas não expliquei como é que é cada uma, né? A queimadura de primeiro grau ela é superficial, causa só vermelhidão. Se você ficar exposto ao sol durante muito tempo, você vai ficar vermelho, aquilo é uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau ela já provoca bolha. Já deve ter visto uma queimadura com bolha, né? Pode ser por água quente, um óleo quente, ou até mesmo uma exposição prolongada a um sol muito quente, também pode causar bolhas. A queimadura de terceiro grau, ela provoca a queimadura de tecidos ali, adiposo, muscular. E chega a existir também a queimadura de quarto grau, que é uma queimadura tão profunda que ela atinge até a parte óssea. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui não, nessa profundidade não, porque não é o objetivo aqui do curso, tá? Aqui primeiro, segundo, terceiro grau a gente já trabalha bem. Bora ver isso aqui? Como é que calcula, professor, esse negócio de SCTQ, superfície corporal total queimada? Existe uma distribuição no corpo humano em regras dos 9, regra dos 9. Cada área do corpo vale 9 pontos. Se somar tudo vai chegar a 100. Então vejam, a cabeça do ser humano, ela é uma região bem comprometida aí em caso de queimadura. Ela vale 9 pontos. A região frontal do tórax, 9. A região frontal do abdômen, 9. A frente de cada perna, 9. Deixa os braços por enquanto. Vira essa pessoa de costas. A parte de trás da cabeça vale mais 9? Não, 9 é a cabeça toda. Já as costas dessa vítima, a parte do dorso aqui, 9. E a cacunda, né? Essa parte lombar aqui, mais 9. E a parte de trás das pernas, 9. As duas únicas partes do corpo que não dobram a pontuação é a parte dos braços. Os braços, se você pegar o braço todo, frente e trás, ele vale 9. Cada braço vale 9. Ele todo, cada braço. Aqui vocês estão vendo 4,5, a parte da frente. Se você virar de costa, a parte de trás vale mais 4,5. Então, o braço todo vale 9. Então, todas as partes do corpo valem 9. Lembrando que a cabeça e o braço não tem frente e verso. É o membro inteiro. O resto, que é tórax, abdômen, o dorso, a lombar e as pernas, aí é 9 para frente, 9 para trás. E a genitália aqui está marcando aqui 1 ponto. Veja, aí você vai somar, cara. Você vai somar isso aqui. Cada área dessa aqui já foi atingida em que quantidade? E aí você faz a somatória. E aí você vai chegar à seguinte conclusão. É considerada de alto risco quando a queimadura é de terceiro grau, ou seja, ele queimou tecidos. Queimou tecidos. Não ficou só no bolha, não. Não ficou só na vermelhidão, não. Queimou tecidos, virou ferimento profundo. Terceiro grau, com mais de 10% de superfície corporal queimada, é de alto risco. Mais de 10%. Aí, cara, você pega aqui, se ela queimou o tórax e a barriga aqui, que seja toda aqui, ou nem que seja toda, mas muito boa parte aqui, só isso aqui já dá mais de 10%. Só nessa região aqui, você teve aí terceiro grau,
é alto risco. Quando chega na primeiro e segundo grau, uma lesão de menor grau, vai ser altamente comprometedor quando a superfície corporal total queimada for maior que 25%. Aí você já sabe, né? Vão somando aqui, ó, 9, 9, somou lá, passou de 25%, é primeiro e segundo grau, alto risco. Na face, nas vias respiratórias e nos órgãos genitais, também é de alto risco, independentemente do grau da queimadura, tá? E por fim, crianças e idosos. Nesses casos, sempre a gente deve considerar como de alto risco. Aprendendo então como é que funciona essa questão da gravidade da queimadura e aprendendo a calcular isso aqui, usando essa tabelinha, a gente já pode dizer lá no primeiro socorro, no socorrista profissional, né? Só tem vítima com queimadura de tal situação, terceiro grau com mais de 10% de SCTQ, ou superfície corporal queimada. Isso auxilia muito, os caras já viram com os equipamentos os profissionais adequados. Tem algumas técnicas em relação a combater incêndio, ó, corpo em chamas, a pessoa está toda incendiada, o que você vai fazer? Técnica 1, pare, deite e role. Rolar, é do jeito aqui, ó. Não sai correndo não, que quanto mais você correr, mais fogo vai pegar. Então para, deita no chão e rola. Conforme as partes do seu corpo vão pegando no chão, elas vão apagando, tá? A técnica número 2 é a técnica do abafamento. Você vai pegar um cobertor, até uma lona mesmo, e abafar. Isso é bom que seja feito por mais de uma pessoa, tá? Que 2 pegam do lado de cá, 2 do lado de lá desse cobertor, dessa lona e abafa. Olha o que esse cara está fazendo. Ele se projetou sobre a vítima em chama. Ele está correndo o risco de também ser incendiado. O ideal seria que tivesse 2 pessoas do lado de cá, 2 do lado de lá, e abafar. Tem que bater mesmo com a coberta em cima da região queimada. Ele, conforme vai abafando, vai apagando. Errado, que não pode de jeito nenhum, correr. Aí, ó, quanto mais corre, pior fica. Retire a roupa nas partes atingidas pelo fogo, sem puxar as partes onde colaram. Está aderido. Ó, pegou fogo, colou aqui no meu braço. Eu vou puxar, vai arrancar a pele, vai virar uma ferida. Então não faça isso. Ali você vai recortar em volta e pode tirar o restante da roupa. Onde aderir, onde colar, deixa. Retire materiais que possam apertar em caso de inchaço. Lembrando que edema é inchaço. Que materiais são esses, professor? Anéis, pulseiras, braceletes. Uma coisa é certa. A pessoa que sofreu queimadura, ela vai inchar aquela região onde aconteceu a queimadura. Vamos supor que ela queimou a mão. Se você não tirar a aliança dela ali, depois para tirar vai ter que cortar a aliança e mesmo assim vai ferir a pessoa, vai machucar ela. Então tire antes de inchar. Queimaduras térmicas. Se possível, lave a região com soro fisiológico. Seria o melhor dos cenários, né? Mas considerando que dificilmente você vai ter soro fisiológico para lavar essa região, você vai manter sob. O que é sob? É debaixo d'água, para amenizar a dor. A água é ótimo, porque ela praticamente elimina a dor. Só que na hora que você tira a água, volta a doer. Então você pode tiver uma torneira ali, pode colocar a mão, a região que estiver queimada debaixo da torneira, ótimo, não tem problema. Cubra a queimadura com algo não aderente. Se você colocar um pano, uma gaze que seja, em cima de uma queimadura, a umidade da queimadura tende a ser absorvida por essa gaze, esse pano, aquilo vai grudar ali e depois, meu amigo, para tirar é um Deus nos acuda. Contudo, cobrir a queimadura com plástico, esse plástico fininho, pode ser sacola de supermercado, seria recomendável porque não é limpa, né? Mas um plástico limpo, fininho, pode colocar por cima. O professor dá a sensação de que vai esquentar, que vai queimar. Não vai, porque a exposição da área queimada ao ar é que faz arder, dá aquela sensação de ardência, queimadura. E o plástico, ele não absorve umidade, pelo contrário, ele mantém a umidade. Então, na hora de tirar, o socorro especializado, precisar tirar para fazer o trabalho ali, vai sair com facilidade. Agora você coloca um pano, uma gaze, aquilo vai sugar a umidade da queimadura e depois para tirar é complicado. Tá? Não aplique medicamento de nenhuma espécie, nem pomada para queimadura, nem pasta de dente. Essa pasta de dente aqui é tradicional, né? Quem que nunca, né, aplicou uma pastinha de dente em cima de um dedo queimado, uma mão queimada? Ou outras técnicas domésticas, tá? Eu já vi gente aplicar água sanitária, cara. E tem um monte de técnica doméstica. Não vai fazer nada disso. É água, mantenha sob a água. E se precisar de colocar um curativo, faça com plástico, não faça com pano ou material absorvente, não.
Queimadura por produto químico não reagente. O que é reagente? Reagente é quando você joga água, que é trem, por exemplo, cal, soda. Você joga água, aquilo ferve, é aí que o bicho pega mesmo. Então, se é um material não reagente, você pode lavar com água corrente, problema nenhum. Agora, se for um material reagente, limpe com um pano seco. Um pano seco, não joga água em cima não, tá, gente? Cubra a região atingida com um curativo estéreo. O que é estéreo? Limpo. E já lembrando que não pode ser curativo que absorve a umidade da queimadura. O plástico seria uma boa. Tem até aquela manta, vocês já viram quando o bombeiro ou o SAMU vai socorrer uma pessoa queimada, tem uma manta prateada, já viram? Mas aquilo ali é mais ou menos o efeito do plástico. Se possível, guarde a amostra da substância para entregar para o socorro especializado. Queimadura nos olhos. Lave os olhos em água corrente por no mínimo 15 minutos. Cubra com curativo úmido. O curativo tem que estar molhado, bem molhado. E limpo. Volte a umedecer o curativo a cada 5 minutos, porque senão ele seca, absorve a queimadura e gruda lá. Queimadura por choque elétrico. Reconheça a cena do acidente, ou seja, avalie a cena do acidente e acione, se necessário, a companhia energética local. Cara, colidiu com um poste. O poste caiu, um cabo de alta tensão em cima do carro. Não se aproxime, tá? Questão de 30 metros, o chão pode estar eletrocutado e você dançar nisso aí. Não coloque a mão na vítima, ela está eletrocutada. Desligue a corrente elétrica, se isso é uma coisa que está ao seu alcance. Ou remova com material não condutor de energia. Por exemplo, uma barra de plástico, um pedaço de madeira seco. Agora, bambu. Eu já vi gente remover corrente elétrica com bambu. O bambu, ele tem água dentro dele. Não tem nada pior para conduzir energia do que água. Nossa, é um chocaço que vai tomar. Então, cuidado com isso aí, hein? Essa queimadura por choque elétrico, ela pode provocar parada cardiorrespiratória. Se isso acontecer, faça a RCP naqueles 10 passos que nós já aprendemos. RCP, reanimação cardiopulmonar. Trate as queimaduras como nos demais casos. Queimadura por radiação, sol. Retirá-lo do local, ou seja, do sol, remover as roupas e aplicar toalhas molhadas. Aplicar gelo sob as axilas, nos punhos, atrás dos joelhos, nas laterais do pescoço. Providenciar imersão em recipiente com água bem fria. Imersão é afundar a pessoa dentro de uma banheira, por exemplo. Se tiver uma banheira, um tambor, uma piscina, alguma coisa, água fria, enfia a pessoa ali dentro, ótimo, vai manter a umidade da pele ali, da pessoa, e a dor vai praticamente cessar. Ingerir líquido, nesse caso pode, cara. Olha que coisa interessante. Um dos raros casos em que é admitido a pessoa ingerir líquido, beber água, é em caso de queimadura por insolação, porque certamente ela vai estar desidratada, então ela precisa se reidratar, beber água. Desde que não haja lesões internas, né? Por exemplo, aconteceu um acidente, ela está com uma lesão interna, saiu do carro, ficou lá no sol, tomando sol o dia inteiro. Aí você chegou, viu que ela está com a queimadura por radiação solar. Você quer reidratar essa pessoa, mas se ela tiver uma lesão interna e você der água, aí você complica a vida dela. Então, se não houver lesões internas, aí você pode dar o líquido para reidratar. E vamos parar por aqui, já deu o nosso tempo, fechamos aqui a parte de queimadura, voltamos na próxima aula falando sobre primeiros socorros e outros tópicos aí. Espero você.